Vamos aqui. Sempre tem um improviso no início. Peraí. Só. Certo, peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deu, tá começando. Bom, tudo bem, o Gregório? É um prazer ter você aqui. Eu estou muito feliz de estar aqui falando sobre uva. Certo, você falará e falaremos também. É um documentário sobre mim. Você transforma se você andar, você não pode aceitar o que está parado. Ou está no mundo para transformar. Eu não sei se ela é filha de Ansan, entende? Mas aquilo dali é para jogar um trovão, um raio, tá com ela mesmo. Mas já é uma homenagem. Ai, aí, eu nem acredito. Tudo bom. Era feito de ferro e flor. Eu sou como Cecília Meirelles, não me corta pela raiz, mas eu vou voltar mais forte, mais quente. Vamos começar oficialmente aqui. Bom, ainda bem que é editado, então essa parte a gente cola. Gregório, o negócio é o seguinte, então, como eu... emendando, né? Então, com a morte hoje, hoje, né? Milton Gonçalves, né? Mais um grande nome, se vai. Só para você ter ciência, eu conversei com o Romeu Evaristo meses atrás. Romeu Evaristo, para quem não sabe, para as novas gerações, ele foi o Sacida do sítio do Pica-Pau Amarelo, da década de 70. Ele participou do Zorra Total, participa ainda, agora eu já não estou tão a par da televisão aberta atualmente. Mas né, fazia o Angolano, para quem não sabe. E a gente conversou, lembro, sobre o Milton Gonçalves. Ele já não estava bem, né? Então são grandes ícones que estão indo, estão partindo, né? E as novas gerações hoje que só pensam numa questão de se tornar celebridade, né? Tem muito jovem que não é idealista, né? Existe uma minoria, sempre em qualquer época existe uma minoria que é idealista, que enfim, quer deixar sua marca de forma sutil. Então eu te pergunto, você que é jovem ainda, né? Então, assim, qual foi o teu interesse, assim, individual
em convidar um grande ícone também, que eu considero também um grande ícone, a Ilva Ninho, não é Nino? Ninho. Tem até a Aymara Reis também, que é uma atriz conhecida, né? Que eu falo eventualmente com ela, depois da gravação, mas depois da gravação a gente continua falando, ela disse, não é Nino, é Ninho, né? Ninho, então, o que te levou, então, a procurá-la e coisa e tal, assim? Então, eu falo que esse documentário começou quando eu virei aluno dela na Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, da Fundação Oswaldo Cruz. É uma escola de ensino médio, que tem a opção de teatro, né? E ela era a professora na época. Ela vem, acho que o documentário mostra um pouco disso, ela vem de Pernambuco e fica ali em Manguinhos com o marido, Luiz Mendonça, e com a morte do Luiz Mendonça, ela assume as aulas de teatro. E eu entro nessa escola, em 98, e passo a ter aulas com ela, né, ser aluno dela. Quando eu me formo e viro bolsista, eu virei bolsista terceirizado, todos os vínculos possíveis, eu começo a trabalhar como professor e de audiovisual, né? E intercalo trabalhos com ela, de teatro. A gente fez uns três adaptações de teatro para audiovisual. Foi bem interessante. Assim, então, eu venho de aluno e depois parceiros de trabalho dela como professor, né? Como professor de audiovisual, ele é de teatro. E depois disso, teve um dia que a gente estava reunindo os professores assim, eu falei, gente, por que eu não faço um filme, aproveitando todo esse meu conhecimento, né, de educação audiovisual, trabalho com audiovisual, por que eu não faço um filme sobre a Ilva? Eu acho que precisa disso, precisa ter essa memória do presente, dessas pessoas que estão vivas, isso também eu acho importante, assim, que estão vivas, não é esperar morrer para fazer homenagem depois, não. É memória do presente deles participarem. E é interessante falar isso porque desde que faz um ano e pouco, que eu botei o filme no YouTube, que eu ia falar, não vou botar não, porque tem que ser nos festivais, e os festivais não aceitam que esteja no YouTube. Aí, às vezes, eu ligo para ela e fico conversando. Eu falei, gente, eu não vou botar, não vou esconder isso, né? Não vou esconder essa história só para os festivais, não desmerecendo os festivais ou alguma coisa assim, mas o acesso ao filme passa a ser mais difícil. Eu falei, vou botar no YouTube. E os festivais que aceitarem que esteja no YouTube, é isso. Agora mesmo saiu mais um festival, ganhei um prêmio de melhor documentário. Então, assim, eu botei no YouTube como mais pessoas assistirem a vida dela. E todo mundo que tem assistido, comentários, pessoas de teatro principalmente, falavam assim, eu não tinha dimensão da história de vida da Ilva. Para mim, ela era uma ator global, que tem papéis marcantes, né? Mirna, tem isso. E quando eu entrei na escola também como aluno, eu identificava ela só como atriz global, não sabia nem um pouco da história dela, sobre história de teatro em Recife, vindo para cá, eu não sabia nada, só sabia que era uma atriz global. E ela deixa bem claro todas as vezes que ela é atriz de teatro, não é de televisão. Então eu só sabia disso. Aí fui trabalhando com ela, fui conhecendo mais ela, fui conhecendo. Aí cheguei à conclusão, assim, acho que foi 2006. Falei, tem que fazer um documentário sobre a vida dela. As pessoas precisam conhecer. Aí foi aquela coisa de tentar editar, não conseguia, porque também é novato, né? Assim, só sendo professor não adianta. Aí fiquei procurando edital. Depois eu falei, gente, seja o que Deus quiser, vamos passar vaquinha online, vamos tentar doações, e a gente conseguiu assim, vaquinha online, dinheiro próprio e doações de passagens. Por que as passagens? Porque eu queria levar ela nesse encontro com essa memória dela. Porque quando ela foge de 64 de Pernambuco, ela não volta nunca mais para lá. Ela fala isso no filme, ela passa a ser do Rio, né? E ela não volta. Quando a gente volta com ela e gravando, é o encontro dela com a memória dela, com os locais dela. Ela fala no filme, eu não me lembro onde que minha mãe morava aqui. A gente foi encontrar a família dela, e a família dela que falou tudo que era ali, onde que era, qual foi o irmão dela, principalmente. Então eu falo assim,
esse documentário foi feito desde que eu entrei como aluno, Sim. porque ela se abriu dessa forma, abriu da história dela, abriu a família dela para mim, por causa dessa relação, que eu acho que não teria se eu tivesse começado com ela só agora, né? Não tinha tanta intimidade dela se permitir abrir tanto assim para mim. A gente tentava ver como estava o Rio nesse momento do golpe. Que a gente vinha de um momento muito difícil lá no Nordeste, lá em Pernambuco. Quando a expulsão do Arraes como governador e a gente perdendo os nossos trabalhos, nossos caminhos de vida que a gente fazia lá. E chegamos aqui, o Luiz Mendonça um pouco desesperado, mas eu ainda com uma esperança muito grande. Muita esperança de continuar, aquela memória, eu digo, não, a gente não vai parar. O nosso trabalho, nossa memória vai continuar, o nosso trabalho feito em Pernambuco, de um modo ou de outro, a gente vai ter que continuar aquele trabalho que foi quebrado, foi cortado. E queríamos, de qualquer modo, tentar, que gancho a gente podia conseguir para continuar aquele trabalho de educação. Eu sou como Cecília Meirelles, não me corta pela raiz, mas eu vou voltar mais forte, mais quente. Eu acho que o documentário mostra muito essa relação que eu tenho dela, de ter sido minha professora e continua sendo minha professora, que eu aprendo muito com ela, ter sido parceiro de trabalho como professores e ter feito o filme dela sobre isso. E ela está muito feliz, assim, toda vez que ganha prêmio ou selecionado para o festival, eu ligo para ela e ela fala, são os momentos mais felizes aqui que eu tenho da pandemia, que eu não saio de casa, né? Pelo menos tenho uma felicidade que é ter esse reconhecimento. Sim, sim. Eu não sei se você observou, se assistiu algum material do canal aqui, né? Enfim. Assisti. Sim, sim. Aqui tem uma certa cara de documentário, né? Não sei se você sabe, né? Que tem inserção de imagens, né? Enquanto o entrevistado vai falando. Eu não sei quais você assistiu, né? Mas uma boa parte sim. Tem até um da Vedete, uma das últimas. Você assistiu da Vedete? Eu assisti o que você me mandou. Você Boys. Isso. O diretor de TV, né? E de teatro e dramaturgo e cineasta, né? Do filme aquele do Marcos Palmeira. Eu achei interessante que ele falou da necessidade de ter escolas que ensinem isso, assim, que ensinem cinema. Ele falou bem rápido, mas eu gostei porque, né, como eu sou professor, eu acho que isso é fundamental, assim, de ter escolas que pensem o cinema e o audiovisual como forma de lugar de memória, assim, de não só como entretenimento, mas pensar o audiovisual e o cinema como lugar de memória e de representação dessa memória. Sem dúvida. Agora, só, digamos assim, acrescentando, para o pessoal começar a sacar, né? Porque agora que o canal está expandindo, né? Nós temos um acervo enorme. Aqui eu falo nosso porque tem uma equipe também, né? Então, muita gente pode achar que é só um cineasta, jornalista, um dramaturgo maluco, tipo eu, né? Que gravei sempre repito, né? 2.037 personalidades. Você sabe que em 20 anos eu gravei 2.037 personalidades. Gente, não só atores do cinema, da música, foi uma coisa bem... E pessoas ilustres, vou te dizer. Então eu tenho um acervo... Mas agora que eu resolvi liberar, né? Vou liberar uma parte, porque vai ficar para o público tem que absorver isso, né? Claro que muita coisa vai para o audiovisual. Então... é a mesma coisa que você fez em determinado aspecto, né? sim. Porque não importa se você faça hoje, alguém amanhã depois vai lá e faz um outro também, ou sobre ela, ou sobre uma outra personalidade, porque sempre vai ser uma visão de cada realizador, né? Sim. Isso é uma coisa até democrática e até ajuda a propagar a memória do artista. Não, que às vezes as pessoas se sentem, digamos assim, é rival. Vou dar um exemplo, né? Tem um programa de TV
que traz personalidades. Mas ele tem o seu estilo, né? Ele traz lá, leva a pessoa do teatro. Até o entrevistador teve aqui também deste programa, né? Então já vai saber quem é. Mas assim, eu estou fazendo uma crítica construtiva, né? Eu estou dizendo assim, ninguém é antagonista, todos são, digamos assim, todos estão no mesmo barco, todos estão doando algo de si, em razão de uma personalidade Y ou X, né? Para elevar essa personalidade e para propagar a cultura, né? Então, que é o principal. Sim, Fábio. Esse documentário da Ilva, ele mostra a minha relação com ela, de aluno, de companheiro de trabalho, como professor, e da memória dela. Para mim, eu vejo isso. Assim. Então, é uma visão da Ilva na minha relação com ela. Sim, eu saquei, eu percebi. Inclusive porque não tem até inserções, digamos assim, de novelas, de coisas que ela fez para a TV, até porque a proposta ali é teatro. Então, para você ver, cada um tem a sua visão. Né? Eu não sei para que, às vezes, parece, né, fica no ar assim, um certo antagonismo. Né? Isso não é saudável. Né? Estou fazendo uma crítica construtiva. Eu acho que essa minha crítica vai chegar em algum lugar. Não a você, né? Você entendeu, acho que o que eu quis fazer aqui. Mas, assim, só acrescentando no que você falou sobre o Moacir Góes, que está postado lá e assistam no canal, Ponte da Nostalgia, que é o nome do canal, porque ele agrega 3 programas, né? Então tive que colocar um nome só. Não é que ele falou rápido, é que aquilo ali, aquela entrevista ali, ela é uma espécie de teaser, né? Um pouco mais longo. Vai sair mais completa depois e tal. Mas, não, ele se aprofunda nessa questão que você falou. O que não sei se você completou o que ia completar, então eu já vou deixar uma pergunta aqui já no ar, né? A gente vai sempre aqui para os primórdios, né? Cada entrevistado a gente quer saber sobre sua pré-história. Os teus pais eram ligados à arte, à cultura, ou não? É só você que entrou nessa? Só eu, ninguém é. E eu só entrei por causa da escola politécnica, que me permitiu ter esse contato com a cultura, com o cinema, teatro, música e artes plásticas. E as tuas primeiras memórias audiovisuais afetivas, isso aqui a gente pergunta desde a figura, digamos, de rasa repercussão até a figura de alta, né? Todos respondem a mesma coisa, mas pergunto sempre de tal maneira, né? O que te pegou primeiro? Foi o teatro, foi o cinema, foi o circo ou foi a televisão, né? Ou foi a internet, né? Você já pegou em geração. O que te catapultou primeiro? É engraçado, porque assim, eu acho que filme sempre teve presente, né? Eu me lembro, desde pequeno, VHS, peguei a VHS, assim, eu fazia questão de gravar os filmes sem comerciais, eu ficava dando stop no comercial e voltava certinho. Aí, quando eu entrei, né, na escola politécnica, teve 2 professores que fizeram uma proposta, no meu primeiro ano, tinha 14 anos por aí, de pegar uma VHS e gravar entrevistas no aterro sanitário de Caxias. Sim. Foi o primeiro contato que eu tive com documentário. Porque eu só assistia... A primeira vez que eu fui no cinema foi para ver Trapalhões, foi aqui no bairro da Zona Norte. Era a época de Trapalhões e Xuxa, só tinha isso assim no cinema. Pelo menos o cinema que eu tinha acesso, né? Zona Sul era outra coisa. Zona Sul é quando tem outros cinemas que tem mais possibilidade de assistir, né? Assistir filmes diferentes. Nessa época, nesse cinema, só tinha Trapalhões e Xuxa. Foi o primeiro filme que eu assisti, foi Trapalhões, no cinema. Que filme dos Trapalhões? Não vai lembrar? Não me lembro. Eu me lembro que eu tinha que levar um caderno para entregar no ingresso. Eu não me lembro.
Mas aí, quando eu vou para o ensino médio, passo no concurso do ensino médio na Fiocruz, nessa escola politécnica, aí as portas se abriram. Porque é uma escola de saúde pública, de técnicos em saúde, mas ela tem dentro do perfil a formação cultural também. Então, meu primeiro contato assim, com exposições, com filmes, com teatro, foi, né, a partir do ensino médio, dessa escola. Aí, diante desse contato, né, que eu fui me construindo, depois quando eu viro o professor, eu proponho que, além de música, teatro e artes plásticas, tenha um audiovisual. Aí eu passo a ser professor de audiovisual, dentro de uma experiência que vai se construindo desde 2004, que vai se formando. Que aí eu crio a partir disso, assim, essa memória de produção e de produção e de visualização a partir desse ensino médio, assim, de assistir filme, querer assistir filme. Uma também, nesse período, que começa uma democratização, entre aspas, via internet, que aí você falou, via internet, via streaming, torrent, pirataria, vem tudo, né, nesse período. Que aí eu consigo ter acesso. Não preciso ir para a Zona Sul assistir filmes mais cabeças lá. Então, aí, e os professores também da escola começavam a emprestar DVDs, a gente consegue ter mais acesso. Então, foi a partir da escola, por isso que eu sempre friso, assim, que eu consegui ter acesso a esse tipo, assim, de cultura, de cinematográfica. Sim, mas foi uma iniciativa você não, individual, assim, você não foi bombardeado por alguém e tal. Não. Se foi para os professores. Certo. Pelos professores. Certo. Não, isso é muito bom. Tá, mas o que você via? Assim, você falou cinema, televisão, você assistia? Isso, assistia cinema. Quando eu fui para a escola, eu comecei a assistir filmes mais cabeças, né, que falavam que no meu primeiro, segundo ano eu não entendia porque eu estava vendo aquele filme. Como é o Dr. Galigari, meu tio, Jacques Tati, não sei o que, começava a assistir o que a professora de artes plásticas passava. E tinha eventos que tinha filmes temáticos sobre saúde e doença mental, por exemplo. Aí tinha uns filmes mais cultos e eu comecei a assistir ali. Os filmes, comecei a ter acesso a filmes diferentes do que era possível dentro dos shoppings, de filmes de shoppings e assim. E assim, aí com essa possibilidade de internet e seja torrent, streaming, aí tudo mudou. O acesso me permitiu querer assistir mais e mais. Então, eu fui consumindo cada vez mais, e quando eu viro professor de audiovisual, eu tive que consumir muito mais. Sim. Expandiu o universo, né? Sim. Individual, né? O importante é isso, é que se todos fossem assim, se todas as pessoas procurassem, né, o conhecimento, a cultura, né, que é uma coisa saudável, a gente não teria tanta crise assim como estamos atravessando em vários setores e na educação principalmente, né, e cultura. Qual foi o próximo passo, assim? Tá, porque assim, falamos no documentário da Ilva, você trabalhou com o que até chegar aí, né, até chegar a esse momento, e pretende fazer o que daqui para frente também, né? Então, o documentário Ilva... Oi? Pode detalhar, inclusive. O documentário Ilva, o que eu fiz? Eu falei, vamos fazer... Juntei os amigos que estavam querendo fazer, malucos para fazer, assim, vamos fazer, vamos correr atrás. Aí a gente conseguiu doações, conseguiu vaquinha e eu banquei a grande parte. Assim, bom que, como eu tinha um emprego, consegui bancar um pouco a produção, né? E foi com minha câmera e a câmera do meu amigo. Sim. Então a gente começou a filmar. Praticamente a gente fez tudo. Eu fiz mais coisa, porque idealizador e produtor, eu fiz tudo. Eu e esse meu amigo Hugo fiz tudo. Eu e ele fizemos tudo, praticamente.
Só que chegou uma parte que a gente tinha tudo gravado e a gente precisava editar. Aí esse meu amigo falou assim, edita o que você acha e depois me deixa uma parte, que foi o ato 3. O ato 3, como ele viajou com a gente, é o Hugo, é um grandão que estava no filme. Ele falou, então deixa eu editar esse, porque esse eu participei da relação com ela, o ato 3. O ato 1 e o 2, que foi você, edita você. Então eu fiz uma edição conjunta com ele. Assim, por quê? Porque eu estava presente em todos, né? Foi muito engraçado que eu nunca tinha feito nada oficial, né? Assim, profissional nesse sentido, só com os alunos. Então eu enchi meu quarto de post-it. Assim, essa fala dela é importante. Eu botava aqui, essa fala aqui, esse momento é importante. Aí eu fui criando uma metodologia de edição que pudesse mostrar o que eu passei ali, porque ali, para mim, ela continuou sendo minha professora. Então, eu queria mostrar isso no filme, eu acho que eu consegui, assim. Ela me mostrar que ela trabalhou no MCP e mostrar que ali participou com José Wilker, acho que ela se abriu muito comigo, eu achei isso fantástico. E eu queria mostrar isso no filme, e queria mostrar no filme essa relação. Então, agora a gente está ganhando os prêmios, está bem interessante, assim, acabei de ganhar mais seleção de, acho que 7 festivais, que aí eu tento escrever em todos que permitem estar aberto. Porque, para mim, eu falei assim, o importante é ter acesso a isso. Não quero saber se o festival não pode, é inédito, eu nem escrevo. Mas os outros estão aceitando, geralmente os internacionais. É um documentário sobre mim. Você transforma se você andar, você não pode aceitar o que está parado. Está no mundo para transformar. E o próximo trabalho, é interessante que, como eu fiz em 2021, agora eu comecei a pensar, eu estava escrevendo a tese, eu defendi o doutorado, estava escrevendo a tese, aí eu falei assim, gente, eu pensei um roteiro aqui agora. Se o Oswaldo Cruz e o Joaquim Venâncio voltassem nessa pandemia, como seria? Aí eu escrevi um roteiro de ficção. Legal. Que aí a escola meio que vai patrocinar, né? Patrocinou, apoiou a causa e a gente está construindo, produzindo. O que aconteceu? Construí o roteiro. Falei, gente, como eu vou fazer isso? Entrei nos meus grupos de ex-alunos, meus ex-alunos, falei assim, gente, estou com um roteiro aqui, quem quer? Montei um grupo de ex-alunos de audiovisual e a gente está produzindo. A gente montou esse grupo, assim, para produzir o que a gente quer. E a gente está focando nesse de... Não ganha nada, mas também a gente consegue um financiamento, consegue uma vaquinha, pelo menos ninguém paga nada. Assim, não ganha nada, mas pelo menos não paga nada. Vai fazendo nome também, né? Investimento. Não, e é interessante porque, assim, como Oswaldo Cruz, Joaquim Venâncio é um técnico, né, que dá o nome à escola, que é um técnico que trabalhou na Fiocruz, negro, isso também é importante, é importante mostrar todo mundo pergunta, mas é uma escola de saúde tendo acesso à cultura, assim, né? É tipo assim, o cara vai aprender a tirar sangue porque ele tem que saber sobre Godard. E esse filme de ficção que a gente está construindo vai meio que mostrar isso. Assim, é saúde, é ciência e é cultura. São os pilares. Sim. Para quem não sabe, no início do século XX, teve a revolta da vacina no Rio de Janeiro. E você vê, a história sempre se repete de alguma maneira. Tem uma ala que é, digamos, evoluída, que sabe que o avanço da ciência e da medicina é necessário, é importante, e tem a outra que é sempre atrasada, medieval, retrógrada, né? Que foi o que aconteceu. Aí tinha muita gente que não queria tomar vacina, né? Aliás, se você conhece a história, você pode até explicar aí para o pessoal.
completar? Sim. Não, é interessante porque é a mesma história, isso que é engraçado. Aí quando eu pensei nesse filme, nesse roteiro, é tipo o Oswaldo Cruz ficar assim, mas você tem acesso a conhecimento, você tem acesso à internet, a informações. Como eles não querem se vacinar? Por que isso? Que é a questão da revolta da vacina, mas naquela época você não tinha tanto acesso como tem agora. E por que agora tem e não tem e não querem se vacinar? Esse que foi o diálogo que eu queria comparar. E o Joaquim Venâncio é a questão da formação técnica, que eu sou um técnico pela escola em gerência em saúde. Tem técnico em análise clínica, tem técnico em biotecnologia. Então, como esses técnicos também atuam na questão da saúde nesse contexto, que é o retorno em busca da vacina, né? Que eu escrevi no início no início da pandemia, eu falei, pô, tem que buscar a vacina, eu botei em busca da vacina. Tá saindo, tá saindo. Mas sim, desculpa. Aproveitando o teu gancho, se eu não esqueço, já que você dito por você mesmo aqui também, já que hoje a gente tem essa facilidade de baixar filmes ou se inscrever em canais pagos que oferecem filmes, né? Que não oferecem todos, né? Claro. Mas vocês vão encontrar facilmente um filme sobre o Louis Pasteur, né? Que é todos devem conhecer, quem conhece a história, né? Que era um médico estudioso, avançado para a época, né? Porque assistam, porque é muito importante, ali vai mostrar como tudo era retrógrado antes, sempre foi, né? Em determinados aspectos, e é necessário aparecer alguém para dar uma nova engrenagem, uma balançada nos setores da sociedade. Mas para você ter uma ideia, não vou dar spoiler, né? Assista o filme é de 1965, né? A história com um ator renomado da época, que é interessante que os médicos não lavavam as mãos. Então o cara queria fazer um parto, um médico, sem lavar as mãos. Ele falou, não, você não vai tocar na minha esposa sem lavar as mãos. Então, assim, então, e formas de contaminação que havia, né? Isso estamos falando daquele período até chegar nos antibióticos, em tudo que foi, e tudo que ele também, ele com personalidade, trouxe, né? Trouxe em matéria de contribuição. Então assistam, né? E essa questão que você colocou então do Oswaldo Cruz, né? Em outro aspecto, em outro nível, era isso. É uma parte da população, né? Ignorante culturalmente, né? Não adianta agora achar um culpado, porque o culpado digamos, o malefício, né? O que torna essa população contra o conhecimento é a própria falta de oportunidade que a própria não teve, né? E coisas da política também, de décadas de corrupção. A corrupção ela tem milênios, não, séculos, né? Então, desde que Portugal né, tornou o Brasil como colônia, e a coisa vai vindo, entende? Então, é muito importante isso que você está fazendo, retomar esse tema e botar na roda, né, para discutir, né, fazer palestras, de repente, né? Isso é muito bom. Eu acho que os dois têm a ver com memória, né? Porque o do Oswaldo Cruz é isso, revolta da vacina no início do século XX, assim, e agora está vindo de novo, assim, o que houve? O que está acontecendo, assim? Sim. Não, porque assim, outro que eu vou indicar, Nostradamus, né, o filme de 1994. Você vê nesse filme que as pessoas não tinham higiene também, na época dele, e morriam de tinha peste negra, né, no momento que o Nostradamus, ele era médico, ele era uma série de coisas, cientista, e
E aí ele fazia acordos. Se você tomar banho, eu te faço isso. Se você, sabe? Só para poder salvar uma vida. Então, para você ver que, infelizmente, a ignorância ela vai continuar, né? Ela vai continuar em várias outras épocas. Vai ter aquele grupo que é contra, vai ter aquele outro que é a favor. Não importa quem é o vilão que vai aparecer no momento. Eu sei que tem gente que não gosta dessa palavra. Mas vilões e heróis. Mas existe isso. Não tem como. Nem todo mundo é 100%. Sabe uma coisa que me incomoda às vezes? Nem todo mundo é 100% mal, nem todo mundo é 100% bom. Bom, se fosse assim, então não haveriam posicionamentos. Sim, sim. Eu acho que existe fatos e ciência, né? Assim, Sim. se você pegar isso, você morre. Gente, tem alguma coisa aqui errada aonde? Um fato de morrer, né? Sim. É que alguém pode achar que o que eu estou falando por exemplo, é maniqueísmo, né? Sim. Os bons e os maus. Mas só que assim, nem todo mundo é exatamente bom, não é exatamente mal. Sim, mas tem uma carga maior de ser bom, uma carga maior de ser mal. Porque se for não tem bom, não tem mal, então ia estar um caos a situação, né? Sim. Controlável. Então não é bem assim a questão essa do maniqueísmo. Mas o que eu ia te perguntar também, voltando ao lance da Ilva. Bom, aí você optou ali então com uma linguagem em relação, digamos assim, ao relacionamento de vocês, né? Enfim, provavelmente o amor pelo teatro, provavelmente. E o que mais você gostaria de colocar aqui sobre esse trabalho? Né? Eu acho assim, ver esse trabalho não só como Ilva, como teatro, mas Ilva como uma representação de uma nordestina mulher que vem fugida no golpe de 64 para cá, para o Rio, e traz essa formação de teatro para cá, para o Rio, em Manguinhos, na Fiocruz, e como ela, como se diz, ela mantém aquela estrutura, aquela forma pedagógica que ela fez em Pernambuco e traz para cá. Isso ela mostra no filme perfeitamente, assim, na entrevista, que ela deu aula para gente da comunidade e da fábrica aqui, de trabalhadores. Então, trabalhadores e moradores de comunidade. Então, assim, fora dentro do trabalho da Fiocruz, que é ensino médio, que aí já vem outra pedagogia, né, que ela fala. E também perceber que eu acho que é muito importante, que ela sempre falou isso, que assim, ela fez, que falam sempre, né? Ela só faz papel de empregada. Ela fala assim, eu fiz todas as empregadas de uma maneira melhor que eu pude, porque cada empregada tem sua história. Então, assim, a fala de desmerecer fez papel de empregada, como empregada não fosse, tipo, nada. Oi? Como se não fosse personagem, né? Se não fosse personagem. Ela falou, não, eu transformei todas em personagem. Isso, para mim, foi um aprendizado muito fantástico, assim. Eu transformei elas em história, porque não é o problema mostrar a empregada, e sim mostrar que ela não tem... O problema é mostrar que ela não tem história. Então, ela fazer sucesso como Mirna mostra exatamente isso. Ela fez mais sucesso que a patroa. Fez outras coisas, ela fez N coisas, né? Fez muito. Agora ela terminou os Rones agora. Terminou não, porque ela não foi. Ela fez a primeira e a segunda temporada, eu acho. A terceira ela não saiu de casa. Aí fizeram uma mudança lá no roteiro, que ela tinha tirado férias, aí falava só pelo telefone. Foi uma solução para manter ela. Eu achei isso fantástico, assim, um respeito a ela, né? Que ela falou que teve muito, assim, com o Whindersson Nunes, todos os atores ali tratavam ela como Deus, assim. Ela falou assim, tem uma fala no documentário que fala isso, que ela chegou na mesa para treinar a fala, né? Os atores treinando a fala.
Aí o Whindersson falou assim, oi, né, assim, desculpa, eu estou começando agora na questão de teatro. Ela, eu nunca fiz isso aqui. Assim, ou seja, ela está sempre aprendendo e sempre ensinando. É uma coisa impressionante ela, assim. Aham. Então, ela, não, para ele que estava começando, ela ensinou a ele que também ela está aprendendo. É fantástico, assim. Não, o mais importante nisso tudo que eu ia destacar assim, sobre o lance de personagens. Não, aliás, inclusive sobre esse lance que você comentou de não matarem ela, que geralmente matam a personagem e acabou. Entende? Sim, Que sim, isso de algum ângulo, é uma falta de respeito, eu acho. sim, Assim, sim, se ela é tratada com uma personalidade, é tratada e né, uma sim. personalidade de importância, e dentro do trabalho também, nada mais que isso, né, essa atitude que tomaram, né, que você descreveu aqui, Sim. que é louvável. Bom, o que eu teria a te perguntar aqui? Que, que, Como é que você enxerga o trabalho da crítica, né? Isso é uma coisa que eu sempre gosto de destacar aqui. O que você acha, assim, já que você está trabalhando com esse tipo de segmento? Como é que você enxerga o trabalho da crítica? Você já leu críticas, enfim? Li muito pouco, mas eu entendo que a crítica tem um papel ali de fazer uma crítica. E eu acho que toda crítica é válida. Uma crítica destrutiva que não, que aí eu acho que não faz crescer. Eu sempre falo isso com meus alunos, né, que aí sempre trago para a educação. Eu não vou falar que está certo ou errado o seu vídeo, né, quando eles produzem. Eu vou criticar, problematizar, mas como forma de potencializar o próximo vídeo seu. Não é para te destruir. Então, eu vejo a crítica, pelo menos a minha percepção de crítica, é como forma de avaliar o seu trabalho, mas como forma de potencializar ele no próximo. Assim, você pecou aqui, mas você pode crescer aqui. É a minha visão de professor, né? Não tem como mudar, assim. Não é Sim. uma coisa destrutiva que eu acho que precisa ser. Sim. Vejamos aqui. E depois você pensa em ainda escolher alguém, assim como escolheu a Ilva. Você chegou a pensar ou não chegou a pensar? Quem que Não, você. Não, 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 tá. ainda estou no processo dessa ficção aqui, que vai ser a minha primeira experiência em ficção nesse sentido, né? Com os alunos eu até faço, mas Sim. a primeira, eu estou focado nesse por enquanto. Sim, sim. Não, mas é excelente. Eu acho esse trabalho agora, esse de ficção que você mencionou aí, bem pertinente. A única coisa que tem por aí é um filme. Eu sempre faço essas relações, esses links. Por isso que o nome é Emerson Links. Né? Não é por isso, não é por isso, está na identidade. Mas assim, aproveitando, tem um filme ali da Carolina Casting, né? Casting. Uma atriz, né? Que faz novelas aí no Rio, e fez teatro, etc. Ela trabalhou num filme, não sei se você conhece, um filme que também é no início ali do século XX, que teve também a revolta da vacina. Ah, não, era febre amarela, né? Tinha febre amarela também. Sim. E Vario, né? variou, tá tudo voltando, né? Tudo voltando. Sarampo, meu Deus, né? Não tô conseguindo erradicar. São coisas tão. Agora vem a do macaco, né? Varíola. É. Meu Deus, estamos retrocedendo, né? É. E você vê que a população ela não colabora, eles querem ir para a rua, eles querem. E até não é um lance, um fenômeno nacional. Você pode ver que outros países aí o pessoal quer sair para a rua, quer fazer festa, quer tirar máscara. Bom, cada um escolhe o seu destino, né? Sim. Livre-arbítrio, né? Mas o problema é Agora, quando afeta o outro, né? Aí que isso que não pensam. é. E eu vou bater na tecla aqui. Eu posso perder gente no canal, mas vou ganhar muitos também. Mas a questão é, você pensa bem, mas eu não vou tomar vacina, isso é um estupro, não sei o quê.
ou não vão me obrigar, mas acontece, leiam a Constituição. A gente tem uma Sim. Constituição, a gente tem que respeitar. Se você vive num país, você tem que ver sobre as leis que estão ali, ou vai se revoltar contra as leis. Então, então você vai para uma ilha. Direito à vida, né? Mas em primeiro lugar, por que se coloca isso? Quando o direito coletivo, né, está ameaçado, eu vou traduzir em miúdos, está ameaçado o direito coletivo, o direito individual ele perde seu caráter, né, de sublimação, vamos colocar assim. Agora, ao invés de simplificar, eu compliquei. Tem gente que pode achar, não saber o que é sublimação. Ou seja, vou traduzir então, se a população está ameaçada, o teu direito individual ele deixa de ser um direito em razão de uma catástrofe, de uma pandemia, de uma cidemia, de um problema geral de saúde. Você vai... Não é por você vai matar o próximo também. Você está contaminado, você vai passar para o próximo, vai passar para o outro, vai passar para o outro, sabe? Então, essa revolta aí, não faz sentido, né? Mas tem aquelas mentes que querem deturpar, complicar, para que o caos se instaure, para que eles permaneçam no poder, né? Explorando a população. E olha que isso não é um discurso nem de esquerda, nem, até a direita usa esse discurso, até outros segmentos utilizam. É só prestar atenção, né? Não estou dizendo que o A, o B, o C, só estou colocando assim, ó, que nada pode se opor à ciência, né? E você pode ver, desculpa eu me estender aqui, mas é só para reforçar para você comentar em cima, mas você pode ver que a religião tem que ficar no seu lugar, a ciência fica no seu lugar, no caráter, digamos, de informar o povo, mas você pode ver que parte de algumas religiões, no caso a católica, é uma das que mais atrasaram o progresso da ciência. Foram contra a clonagem humana, tá, tudo bem, até aí é um detalhe. Mas, digamos assim, os embriões, né? Se fosse possível fazer, digamos assim, um tratamento por células, digamos, de clonagem de órgãos, muitas vidas teriam sido salvas. Então, a mesma época foi na época a mesma coisa aconteceu no período que teve a AIDS, né? A AIDS começou e tal, né? A igreja era contra a camisinha. Quer dizer, sempre atrapalhando o progresso do conhecimento, da educação. Essa crítica que eu estou fazendo, eu assumo, ela é individual, né? Contra a Igreja Católica. Ou seja, contra o comportamento, não contra a religião, mas contra o comportamento da Igreja, né? Então, sempre atrasando, né? E, porque também a camisinha vai impedir que hajam novos nascimentos, novas, digamos assim, a continuidade da vida planetária, mundial, né? Uma total bobagem, sabe? Então, infelizmente, a gente ainda está andando um pouquinho para trás. Então, infelizmente, a gente ainda está andando um pouquinho para trás. É engraçado que, por exemplo, assim, quando você não tem conhecimento, como aconteceu na época medieval, essa influência é bem forte, assim. A minha questão quando eu pensei esse roteiro foi tipo assim, mas hoje a gente tem conhecimento. O que está acontecendo, assim? Acesso ao conhecimento, pelo menos, né? Já o conhecimento já nasce assim, mas ter acesso, o que é isso, assim? Como assim? Por isso que eu pensei nesse roteiro por causa disso. E disso do filme Ele Está de Volta, que é baseado no livro, que Hitler volta. Sim. Aí eu pensei nessas questões para pensar esse novo trabalho que está produzindo, que está sendo produzido. Sim. Porque, por exemplo, aí vem aquela bobagem. O homem não foi na Lua, foi tudo montagem. Eu gostaria de, né, colocar isso para um bobão que pode estar assistindo e acreditando em quem disseminou essa fake news.
Então, como é que você acha que a internet existe hoje? Porque ninguém imagina que quando se faz digamos, uma viagem tipo que foi feita à Lua, que a humanidade ganha com os instrumentos que foram utilizados para esse progresso. A internet surgiu daí, do contato que eles tinham do espaço com a Terra, para com a Terra. Quer dizer, você tinha dali, aquela forma de comunicação é o que o embrião da internet. Embora a internet já tenha sido, digamos, já foi inventada até décadas antes, mas foi se aprimorando até, digamos, vir com esse protótipo, certo? Então você tem internet porque o homem foi na Lua, porque eles se comunicavam assim e usaram esse modelo para lançar. Não sei se você sabe. O único problema é quando esse conhecimento é levado para a guerra. Né? Quando você tem um total conhecimento e cria bomba atômica, é a Primeira Guerra Mundial e a Segunda. Esse que é o problema. Agora, quando é para uma coisa boa, aí sim. Sim, mas tudo é assim. Se você pensar um carro, se você dirigir mal, você vai atropelar 5, 6, 7 pessoas. Se você fizer mau uso de um avião, cair na casa de alguém, você vai matar um monte de gente. O avião cai, pá. Então tudo tem que saber administrar, né? Aí que está a questão. Muita gente fala, mas a vacina teve efeito colateral, né? Mas tudo que é remédio tem efeito colateral, por favor. Você toma um remédio como hoje eu vou tomar pau. Você toma cloroquina, você pode ter até ataque cardíaco. Mas aí foi a Covid que me matou. Não, foi o efeito colateral do remédio, caramba. Sabe? Que não é para aquilo. Você sabe a diferença entre, digamos, um verme, de um germe? Tem gente que não sabe a diferença entre de um protozoário de mais não sei o que. Eu até vou falar não sei o que para ironizar. Mas sabe, eu sei que eu estou sendo hoje um pouco agressivo, mas eu estou indignado. Não dá mais para... Não dá. Sabe? A gente já era para estar num nível um pouco mais elevado, um pouco maior. Tanto que hoje aqui estamos, né, conversando e falamos sobre um trabalho teu, né, que é elevar uma personalidade merecida da arte, da cultura, principalmente do teatro, né? E não a gente ter que ainda... Foi perseguida, teve que sair correndo de Pernambuco. O movimento Cultura Popular teve que vir correndo, ficar escondido aqui por causa de um regime militar que deu um golpe. Exato. E outra coisa que as pessoas não se flagram, que a partir do momento que você tem uma ditadura, você não tem como fiscalizar a corrupção. Por quê? Os caras estão lá em cima, não pode. Porra, será que as pessoas não acordam, sabe? Porque eu entendo, existe um mecanismo de manipulação de mentes, né, que está sendo feito lá de fora, que vem lá de fora. Isso que é engraçado, que assim, a internet ela possibilita o conhecimento, mas a sua formação enquanto humano, crítico, vem antes de ter acesso à internet. Sim. Estou falando, você vai procurar na internet o que você se formou antes, senão vou procurar só coisa de merda, entendeu assim? Sim, vai prevalecer a tua visão de mundo. Sim, a minha visão de mundo precede a meu uso da internet. Eu não posso acessar a internet achando que eu vou construir meu mundo ali. Sim. E os ganhos não param por aí, né? Desse lance de que ninguém sabe, quer dizer, ninguém, quando eu digo, quem estudou sabe, mas quem fica repetindo que nem papagaio, esse pessoal que gosta de disseminar fake news, que hoje fake news é uma praga que existe, tem gente que tem prazer em espalhar notícia falsa. Mas é que é contra meu ídolo, sabe? Não tem essa coisa ignorante, retrógrada, ultrapassada, que inclusive está se aproveitando da mente de pessoas mais jovens, que estão aí se despertando e ao invés de evoluir, estão evoluindo. Você quer saber se a Terra é plana ou redonda? Não, isso aí. Não, é só pegar um avião. O seguinte, né? Você olha para cima, não é tudo redondo? Por que aqui vai ser diferente, vai ser achatado? Sabe?
É demais, gente, é demais. É demais, é demais. Alô? Que azedice toda é essa, Cascão? Acordou com o chulé esquerdo, é? É esse telefone de latinha que eu fiz. Tão novinho já deixou de funcionar. É por isso que eu gosto de modernidades, viu? Bom, eu gostei aqui muito do nosso papo, né? Também gostei muito. Mais adiante a gente volta a conversar, né? Teria muita coisa aqui a colocar, mas é que hoje eu quero colocar esse programa no ar o quanto antes, né? Vou fazer uma exceção. Geralmente a gente grava, edita, né? Mas eu achei muito pertinente, né? Porque além do fator Ilva, né? Abordado aqui, tivemos a perda do Milton Gonçalves, que eu quero ressaltar, que eu falei com o Romeu Evaristo, como eu disse, né? E infelizmente não pudemos gravar ele já estava num estágio, assim, a gente não pôde gravar ele, porque ele já estava num estágio já delicado, assim, né? Então, né? Fica aqui digamos, a homenagem, né? O pesar, né? E a necessidade de fazer uma memória presente, não esperar, isso é fundamental. Porque é o que todos nós estamos fazendo, assim, nós que nos preocupamos, né, com o resgate da memória, eu com minhas 2.037 personalidades em 21 anos, aliás, vou publicar a lista uma hora para o pessoal, já que, mas que foi, quando foi, não sei, não, então vocês vão tomar conhecimento. Mas esse trabalho da dramaturgia, que tem mais os nomes que eu gravei durante a pandemia, né, mesmo isoladamente, vai longe. E uma coisa muito importante colocar, né, que infelizmente os que vieram antes, os artistas, que inclusive não só foram citados aqui, como já foram citados em outros momentos, e eu já citei até em programa de TV que eu fui, aqueles que não tiveram a felicidade de ter o instrumento, né, as ferramentas que temos hoje, né, da internet para registrá-los. Tem tanto ator que inclusive eu falei para o Atílio Bari, né? Do Persona, que assim, quanta gente ficou sem registro. Sim. Porque já está tudo na internet. Não tem tudo na internet, não é verdade isso. Você não tem Luiz Orione, né? Foi um ator ali da década de... todo mundo quer Luiz Orione. Pô, foi um ator de teatro importante, de TV, fez Gabriela, Estúpido Cupido, que é novela, assim, digamos, do período clássico de novelas, né, que não deve ser menosprezado, período clássico de novela da Globo, que vamos colocar assim, foi uma coisa importante. Pelo menos aquele povo que não tinha acesso ao teatro tinha acesso à dramaturgia pela TV. Conheceu o Jorge Amado, conheceu o Dias Gomes, importantes autores. Pois é, então, tinha esse Luiz Orione, tinha... N atores ali que não tiveram. Hoje você não pode acessar a internet e ver a entrevista deles, porque não tem material. Ninguém né? E se teve na TV, não guardaram, né? Muitas vezes. Então, agora, o que a gente está fazendo, nós mais jovens? Estamos pegando aquela. Quando você faz o mingau, né? Pega a rapa, aquela que vai sobrar. Então, você vai gravando todos que estão aí, para a gente ter esse material, porque senão não vamos ter mais daqui a pouco, né? E é uma forma da gente se conectar com as gerações anteriores. Sim, importante. É importante, porque cada geração te ensina alguma coisa. Tanto que você está falando agora aí, né, acabou de mencionar o período do século XX, ali, início do século XX, da Oswaldo Cruz, né? E toda essa questão que envolveu o país. Sim, fale. Não, da questão da saúde pública que está agora com a pandemia. Exato. Mesma coisa. Bom, que palavras você gostaria de deixar aqui, palavras finais, né? E também uma pergunta que eu não fiz e que você faria a si mesmo. Eu, primeiro, gostaria de agradecer muito estar aqui falando sobre o documentário e sobre principalmente a Ilva, que eu fiz esse documentário para mostrar a história dela. Fico muito feliz disso. Assistam, compartilhem, isso é muito importante, que eu pensei nisso, assim, quando eu deixei de escrever em festivais para poder divulgar no YouTube, uma plataforma livre. E eu faria uma pergunta que é... Eu acho que a resposta já dei, né? Qual o lugar do cinema, né?
qual o lugar do cinema do audiovisual numa construção da representação da memória. No sentido que ele se torna a memória, mas tem que saber quem está construindo essa memória também, né? Que não é por si só que ela vai se fazer. Sim, sim. Porque a Ilva, ela já participou do... como chama? Memórias da Globo, que eles entrevistam todos os atores da Globo. Sim. Só que é só sobre as novelas que a Globo fez. Não é sobre o ator, né? Não sobre a Ilva. Não, sim, mas e mesmo assim é muito rápido, é muito, sabe? Então, a minha pergunta é essa, assim, construir a memória, sim, mas quem está construindo e por que está construindo é importante pensar nisso. Sim, sim, claro, evidente. E bom, então aí fica aqui o convite para vocês assistirem o documentário do Gregório Albuquerque. No canal dele, vão deixar aqui um link aqui, ó, embaixo, e não sei se você quer descrever o link aqui também, ou como é que... documentário Ilva, no Google vai achar. Sim. Documentário Ilva, tem no Instagram e no canal YouTube. Sim, sim. O título do documentário... Ilva com ponto de exclamação. Mas documentário Ilva direto, assim, que acha o Instagram e o canal. O canal tem posto alguns vídeos que eu fiz com aluno, quando eu trabalhei com ela, então eu tenho alimentado um pouco também. Certo. Beleza, então. Então fica aí o convite, comentem aí, se inscrevam no canal, né? E aqui a gente tem 3 programas, né? Um sobre cinema, o outro que é nostalgia, né? E de música, que todo mundo sabe, que é o de rock. E agradeço muito a tua presença aqui. Voltaremos a nos falar, creio eu, né? Vamos manter contato aí. E um abraço a todos. E antes de mais nada também, lembrando que a partir de agora não tem capa preta aqui, não tem papo groselha, né? E tudo que for assim, que fuja do conhecimento, não fará mais parte nem daqui, acredito eu, e nem de outros programas que são absolutamente saudáveis, né? A gente tem que ter, além de saúde, a gente tem que ter liberdade individual, liberdade de questionamento, liberdade de opinião, né? Para muitos, ele quer propagar alguma ideologia. Não, isso é universal, né? Você ter liberdade de opinião é uma coisa universal. Vai estudar história, entendeu? Então, é isso que eu falo para quem está se aventurando em outras praias. Então, tá, Gregório. Um grande abraço. Valeu. E muito obrigado. Se inscrevam no canal e deixem o like aí. Valeu. Obrigado. Valeu.